Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Caravelli, você está na Brasilprev e a nossa missão aqui é continuar respondendo as perguntas que nós recebemos via direct no nosso Instagram ou via mensagem privada no Facebook. Se você também tem dúvidas, você pode escrever para a gente, as suas perguntas nos ajudam a orientar este papo aqui. Bora lá para as perguntas? Rodrigo, por que rende negativo e não recupera mesmo com a bolsa 100 mil pontos? E depois, o fundo Concept, qual é a perspectiva para ele? Duas perguntas excepcionais. Então, primeiro, em relação à bolsa. Quando a gente olha lá o índice Ibovespa, o que a gente está acompanhando é um índice que é uma simplificação do que acontece na bolsa. Então, o índice ele acompanha a evolução e a involução de algumas ações e não de todas as ações que estão na bolsa. É perfeitamente possível que o índice dispare e dependendo da ação que você tem, você não acompanhe esta rentabilidade do índice, e o contrário também é verdadeiro. Pode ser que o índice despenque e dependendo da ação que você tem, se é uma ação que valorizou naquele dia, você acaba tendo um descolamento do índice de referência, que é o Ibovespa. Além disso, nas estratégias, principalmente nos fundos de investimento que são vinculados aos planos de previdência, um percentual, um pedaço do fundo é constituído por ativos de renda fixa. Então, um fundo de investimento ele não tem só renda variável, né? Um fundo de investimento ele não é 100% renda variável e quando ele não necessariamente ele é 100% Ibovespa. O índice ele é uma referência de evolução ou de involução, mas ele não é necessariamente, não, o fundo de investimento ele não é um espelho do índice. Então pode ser que a bolsa avance e o fundo não necessariamente, pode ser que a bolsa retroceda e o fundo avance um pouquinho por causa desses outros componentes que estão ali dentro. Então não dá para colar, né, e falar, então se a bolsa andou, o fundo andou também. Isso é um ponto. Se na parcela de renda variável de uma determinada estratégia de investimento, de um fundo, que pode ser inclusive um fundo de previdência da Brasilprev, que um pedacinho dele lá acompanha o Ibovespa, se você entrou nessa estratégia lá no finalzinho de janeiro de 2020, por exemplo, quando a bolsa estava acima dos 100 mil pontos, a gente ainda não voltou nesse patamar. Então, para estas pessoas, vai demorar um pouquinho mais para ele conseguir chegar no mesmo patamar que ele estava no pré-crise. Para as pessoas que entraram há mais tempo, né, que entrou em 2017, 18, 19, é possível que essas pessoas, se elas permaneceram nos fundos, elas já tenham recuperado integralmente as perdas que aconteceram. As perdas não, porque, né, se você não resgatou, você não perdeu. Se você não tirou o dinheiro, você não perdeu, mas as oscilações negativas que aconteceram, as variações de cota negativa que aconteceram no final de fevereiro e no começo de março. E a última pergunta, fundo Concept do dia, né? A última pergunta dessa rodada, qual é a perspectiva para o Concept? O Concept é um fundo muito diferente das outras estratégias de investimento que a gente tem na Brasilprev. Ele é um fundo de renda fixa e ele acompanha um índice que a gente chama de IDKA, que é um índice que quem monitora, quem controla, quem administra esse índice é a Ambima. No Concept, a estratégia de investimento, o gestor ele pode comprar e vender títulos para manter o que a gente chama de duração constante no fundo. Como ele é um fundo de inflação curta, né, ele acompanha as NTNBs de vencimento relativamente curto, ele é um fundo bastante promissor se a gente tiver uma situação de retorno de inflação nesse curto e médio prazo aqui, nos próximos 2 ou 3 anos. Então, se a inflação acelerar nos próximos 2 anos, o Concept pode ser um carro bastante interessante para você ter no seu portfólio. Não significa que você vai colocar todo o seu recurso integralmente nele, mas ele é um veículo bastante interessante para compor o seu portfólio, a sua carteira de investimentos. Espero ter respondido todas as perguntas que estavam aqui com clareza, né? Espero ter dado clareza nas respostas para essas questões. Essa conversa não precisa acabar aqui, obviamente, você pode continuar fazendo as suas perguntas usando o direct do Instagram ou as mensagens privadas no Facebook, e eu espero revê-los em breve. Portanto, se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, faça isso e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!